salve às pretas e aos pretos, quem fala é Verônica. Este é o 5º episódio da 9ª temporada do Letras Pretas, um programa em que falamos sobre cultura, política e literatura, sempre em diálogo com a obra e o pensamento de mulheres negras. Esse programa nasceu do projeto Letras Pretas, que tem como objetivo estudar a produção intelectual e cultural de mulheres negras. O projeto é coordenado pelo professor Henrique Marques Samin e pelas alunas Amanda Lourenço, Camila Souza, que participou da preparação dos roteiros, e por mim, Verônica Silva. Também participam do programa de rádio as alunas Ana Beatriz Santos, Monalisa Daphne e Natane Porto. Periodicamente, publicamos resenhas e ensaios no nosso blog no endereço letraspretas.com. Pessoal, no programa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre uma das maiores pensadoras brasileiras, sendo capaz de refletir o Brasil, dando conta de muitas questões que atravessam a sociedade brasileira. Ela atuou ativamente na luta pela igualdade racial e cunhou conceitos que pensavam a especificidade do ser negro na América Latina. Além disso, refletiu em muitos de seus textos e discursos sobre a representação da mulher negra brasileira no imaginário nacional. Ou seja, antes de utilizarmos o conceito de interseccionalidade, ela já vinha evidenciando como raça, gênero e classe se articulavam dentro de um sistema capitalista, patriarcal e racista. Tudo isso para introduzir a figura de Lélia Gonzalez. Conta aí pra gente, Bia, um pouco mais sobre essa grande intelectual. Lélia de Almeida nasceu em Belo Horizonte, no dia 1º de fevereiro de 1935. Foi a 17ª filha de 18 filhos de pais pobres. Seu pai, um operário negro, e sua mãe, uma empregada doméstica com ascendência indígena. Aos 7 anos, Lélia se mudou para o Rio de Janeiro, porque um de seus irmãos, mais velho, Jaime de Almeida, foi convidado para jogar no Flamengo, time do qual ele se tornaria ídolo na década de 40. Lélia conta que, como penúltima filha da família, ela era vista pelos pais praticamente como se fosse uma neta. Daí aconteceu uma mudança de perspectiva de futuro, uma quebra no que ela chamou de esquema ideológico internalizado pela família, em que todos só estudavam até o primário. Ela, que chegou a ser babá dos filhos dos diretores do Flamengo, não desistiu da educação, né, Amanda? Isso mesmo, Beatriz. Nos anos de 1950, ela concluiu o secundário na tradicional Escola Pública Carioca Pedro II. A Lélia se graduou em História pela então Universidade da Guanabara, que hoje é a nossa UERJ. Depois, fez Filosofia aqui também. É nesse momento, dentro da faculdade, que ela começa a perceber certas contradições. Aliás, tem uma entrevista que ela deu à revista Z Cultural em que fala sobre um processo de embranquecimento que afetou a sua mente justamente por estar inserida dentro de um sistema educacional branco. Lembremos, por exemplo, que ela nasce em um momento em que o Brasil estava falando sobre progresso, modernidade, concepções que se baseavam completamente na mentalidade europeia. Quer dizer, enquanto o samba estava sendo perseguido pelos delegados chicos palhas da vida, as escolas públicas aderiram ao ensino de música erudita, por exemplo, porque esse tipo de música era tido como a legítima manifestação cultural. Quer dizer, Lélia cresce num contexto em que as práticas desenvolvidas por indivíduos como ela eram descritas como vadiagem, por exemplo. Por isso, me parece interessante ouvirmos o que a própria Lélia disse sobre esse processo de embranquecimento que a Amanda disse ainda há pouco. Leia pra gente, Natânia. Eu tive oportunidade de estudar. Fiz o jardim de infância ainda em Belo Horizonte. Fiz escola primária e passei por aquele processo que eu chamo de lavagem cerebral, dado pelo discurso pedagógico brasileiro. Porque, à medida em que eu aprofundava meus conhecimentos, eu rejeitava cada vez mais a minha condição de negro. E claro, passei ginásio, científico, esses baratos todos. Na faculdade, eu já era uma pessoa de cuca já perfeitamente embranquecida dentro do sistema. Eu fiz filosofia e história. E a partir daí, começaram as contradições. Você, enquanto mulher e enquanto negra, sofre evidentemente um processo de discriminação muito maior. Nessa fala, a gente consegue perceber a noção interseccional que atravessa os estudos da Lélia e que eu mencionei no início do programa. O que ela diz é que ser mulher e ser negra, essa dupla identidade, coloca a gente no centro de 2 tipos de discriminações, a racial e a sexista. Agora, um outro ponto que ela comenta e que me chama a atenção é a respeito da democracia racial, que foi um discurso que ela assimilou em alguma medida. E tudo que foi reprimido por conta dessa ideia de harmonia entre as
das raças vem à tona quando ela se casa com o espanhol Luís Carlos González, que é de onde vem o sobrenome de Lélia. A família do marido não apoiava o casamento, chamavam de concubinagem, porque, nas palavras de Lélia, abre aspas, mulher negra não se casa legalmente com homem branco. É uma mistura de concubinato com sacanagem, fecha aspas. Com o suicídio de seu marido, numa busca por autoconhecimento, Lélia emerge no campo da psicanálise e candomblé para pensar a sociedade brasileira. Por isso, é comum encontrarmos em seus textos referências a Freud e Lacan, por exemplo, como ocorre no ensaio Racismo e Sexismo na Sociedade Brasileira, no qual ela trata das noções de mulata, doméstica e mãe preta. Daí, quando ela traz para análise a figura da mãe preta, ela evoca o conceito do suposto saber de Lacan para explicar a espécie de rasteira que essa mãe preta teria dado na sociedade brasileira. A mãe preta era quem cuidava, contava histórias, colocava para dormir, ensinava a falar o português, como definiu Lélia. Quer dizer, a mãe preta era a mãe nesse barato doido que é a cultura brasileira, me apropriando da linguagem da Lélia, e a mulher branca era outra. Mais uma vez, a noção de interseccionalidade. Beatriz, é interessante essa análise que a Lélia faz sobre a mãe preta, porque ela devolve a humanidade que nos foi roubada por conta dos estereótipos. Ser mãe é ser matriz, é ser raiz. Inclusive, a própria Conceição Evaristo, em um ensaio que discute sobre a representação da mulher negra, reflete sobre a ausência da representação desse sujeito como mãe no texto literário. E daí, quando a Lélia vem e diz que, na real, quem é a mãe é a mulher negra, porque foi quem cumpriu esse papel, ela inverte a lógica racista que queria esconder essa origem. Se a literatura mata a prole negra no discurso literário, Lélia, numa análise sobre a cultura brasileira, diz: a nossa origem é feminina e negra. Gente, enquanto vocês iam falando, lendo trechos da Lélia, eu ia me lembrando de outros textos que já li dela. Me vi pensando sobre a linguagem que ela opta a usar. É uma linguagem que a gente pode entender como informal e muito carregada de ironia. Uma ironia e um sarcasmo sempre muito bem marcados na sua escrita. Como quando, para se referir ao cientista social Caio Prado Júnior, ela diz assim, abre aspas, quanto à negativa do seu Caio Prado Júnior, fecha aspas. Daí, ela coloca o seu, que seria uma forma reduzida de senhor, entre aspas. Como quem diz, como sou uma mulher negra, tenho que me dirigir a um intelectual branco racista com o respeito que sua raça pede. Outro ponto é que, por ser uma linguagem mais próxima da fala, os textos são sempre mais tranquilos de serem lidos e compreendidos, e assim atravessa o espaço da academia e pode ser compreendida por mulheres negras, que nunca sequer nem entraram em uma universidade. A escolha por essa linguagem é uma escolha política. Gente, Lélia, que morreu aos 59 anos de infarto, publicou em vida 2 livros, Festas Populares no Brasil e Lugar de Negro, uma parceria com o escritor argentino Carlos Rassenbalger. Em 2018 e 2020, foram lançados os livros Lélia González, Primavera para a Rosa Negra, e Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, respectivamente. Ambos os livros são compilados de textos, discursos, palestras e entrevistas dadas por Lélia. Lélia ajudou a fundar o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras e o Colégio Freudiano do Rio de Janeiro. Ministrou o primeiro curso institucional da cultura negra do país, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Lélia, junto a outras ativistas, fundou o Nizinga, coletivo de mulheres negras, que, segundo Sueli Carneiro, foi o que a inspirou a criar o Gueledês. A propósito, Sueli Carneiro, que é uma outra grande intelectual negra, disse que, abre aspas, desde que vi e ouvi Lélia González pela primeira vez, me decidi politicamente pela militância na questão da mulher negra, fecha aspas. Lélia foi militante do movimento negro e a divulgação de seu trabalho sobre a cultura afro-brasileira chegou a levá-la para participar do Grêmio Recreativo de Arte Negra e Escola de Samba Quilombo, fundada pelo sambista Candeia, no Rio de Janeiro. Esse grêmio foi um dos apoiadores da mobilização por justiça racial que acontecia em São Paulo e que mais adiante se tornaria o Movimento Negro Unificado. A sua preocupação com as questões sociais e raciais a faz entrar para a política, se candidatando em 1982 a deputada federal pelo PT,
partido que ela viu nascer, e, em 1986, ela tentou o cargo de deputada estadual pelo PDT. Embora não tenha sido eleita em nenhuma das vezes, ela aceitou trabalhar como assessora da então vereadora do Rio, Benedita da Silva. Lê aí pra gente, Mona Lisa, o que a Benedita falou sobre essa experiência. Claro, Amanda. Abre aspas. O que eu gostava na Lélia era que, apesar de ser quem era, uma intelectual renomada, ela era uma pessoa simples. Acho que uma outra pessoa na posição dela não ia querer ser assessora de uma Benedita vereadora, primeiro mandato, mas ela foi. Escrevia minhas palestras, me levou a muitos lugares. Fecha aspas. Gente, um ponto que me chama a atenção é como a Lélia, numa espécie de magnetismo, foi atraindo para ela, para a militância, outras mulheres negras que viriam a se tornar também vozes potentes para pensar raça e gênero no Brasil. Aqui vimos os exemplos de Sueli e Benedita, mas tem também a atriz Zezé Mota, ou ainda a própria Angela Davis, que disse, numa dessas vindas ao Brasil, que ela aprendia mais com Lélia do que a gente aprendia com a própria Angela. Quer dizer, precisamos aprender a valorizar a gama de intelectuais negras que temos aqui no Brasil, que estão há tempos pensando a nossa sociedade e parar de achar que só os Estados Unidos produzem teorias importantes. Esse tipo de comportamento não deixa de ser reflexo de uma mentalidade colonizada, né? Por isso, valorizemos nossa intelectualidade. Bom, pessoal, agora vamos ter que encerrar o nosso papo por aqui, por conta do nosso tempo. Vamos deixar as nossas palavras finais. Leiam os trabalhos de Lélia e até o próximo programa. Obrigada por ter acompanhado a gente nesse episódio. Até o próximo episódio. Um abraço e obrigada pela audiência. Lembrando que periodicamente publicamos resenhas e ensaios no nosso blog letraspretas.com. Um salve às pretas e aos pretos e até o próximo programa Letras Pretas. Programa Letras Pretas. Produção, Projeto Letras Pretas em parceria com a Rádio UERJ. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.